47ª edição do Festival de Gramado e a gente vai conversar sobre O Homem Cordial. Gente, eu tô aqui com Iberê Carvalho, muito obrigado por estar aqui com a gente, por conversar um pouquinho com a gente sobre esse filme. Cara, assim, como eu estava comentando aqui antes da gente começar, né, a gravar, eu fiquei assim meio na dúvida sobre o que eu achei do filme quando acabou a sessão. Ele tem uma intensidade muito grande. Assim, a primeira parte, ele tem uma construção muito focada. Eu senti muito aquela coisa da câmera sempre junto do personagem, de repente tem uma abertura, mas ao mesmo tempo essa abertura continua sufocante. Como é que foi essa construção de personagem, essa construção de história? Como é que você chegou nessa história? Então, a história nasceu de uma vontade de falar de uma situação que eu vinha percebendo ao longo dos últimos 6, 7 anos, assim, que é o crescimento de uma onda de intolerância, um crescimento de uma onda de ódio mesmo, que hoje eu acho que chegou nos níveis que eu nunca imaginaria, né, de uma violência institucionalizada mesmo, e uma vontade de fazer um thriller. Eu sabia que o meu segundo longa seria muito diferente do último Cine Drive-In, que é um filme meigo, muito pessoal, que fala de relações familiares. Esse segundo filme tinha uma vontade de voltar um pouco às minhas origens. O meu primeiro curta-metragem, meu primeiro filme da minha vida foi o Suicídio Cidadão, um curta que eu fiz em 2003, que era um filme muito político, assim. E esse segundo longa tinha a vontade de resgatar isso. E aí o roteiro nasceu junto com o Pablo Stoll, uruguaio, né, que é um baita do roteirista, que tem uma noção de estrutura de dramaturgia muito boa, e foi ele que trouxe essa proposta da gente fazer tudo numa única noite. E aí esse processo criativo de cinema é muito louco, né, porque aí as coisas vão vindo aos poucos, e você falava, né, dessa câmera que está sempre muito junta. Ela surgiu já no processo de preparação do filme, junto com o fotógrafo, junto com o Pablo Baião, junto com a Maíra Carvalho, que é a diretora de arte do filme, a gente conversando sobre como contar essa história, assim, como fazer essa história atingir os objetivos que a gente tinha de uma inquietação, assim, né? Então, tudo está acontecendo na história por conta que os olhares e os julgamentos estão em volta do Paulo Miklos. Do Paulo Miklos, não, do Aurélio, o personagem do Paulo. Sim. Do Aurélio. Então, todo mundo que está em volta, todos os outros personagens orbitam em volta do Paulo. E a mídia social, a sociedade, está todo mundo olhando para ele e julgando os atos dele. Então a gente falou, e por que a nossa câmera não faz o mesmo? Por que a nossa câmera também não orbita em volta dele, fica em volta dele, e a gente só vê quem está em volta dele, só vê quem está perto dele. Se não estiver perto dele, a gente não vê, só ouve, e a gente entra dentro desse mundo. Acontece que o filme não é sobre o Paulo, o filme não é sobre as perdas do Paulo, o filme não é sobre as consequências que acontecem na vida dele. Isso não parece ser no início do filme, mas no meio do filme você vai entendendo que isso é menor, isso é um white people problems dele, assim, né? Um cara famoso que está sofrendo ali um escracho, mas o que muda realmente na vida dele? Nada. Então, a partir do momento que a gente encontra com a mãe do menino, que é aquela família que realmente vai sofrer as consequências e que historicamente é a extrato social que sempre sofre as verdadeiras consequências, a partir dali o Paulo deixa de ser o centro do universo do nosso filme. E aí a câmera vai abrindo e vai pegando outros personagens e vai mostrando esse Brasil mais plural, mais coral, né? E aí a câmera vai abrindo, mas sem deixar de ficar sufocante, porque a gente precisava manter essa atenção até o final. Então você percebeu, você tocou num ponto crucial da nossa construção estética. Assim, é interessante porque eu conversei agora há pouco com o Taíde, ele falou também sobre essa questão da intolerância, mas ao mesmo tempo eu senti muito essa coisa da ruptura. Até porque, assim, a gente estava conversando no começo, a abertura agora do festival foi uma abertura extremamente política, se for ver bem, assim, não só o Homem Cordial, mas Bacurau, os dois, nas suas posições, falam sobre questões de política social, da falta de política social, né? E mais do que isso também, eu senti um pouco alguma coisa relacionada a essa questão das mídias sociais, talvez a coisa do pré-julgamento. Como é que vocês chegaram nessa ideia do ponto de vista, ou que as pessoas só observam aquilo que elas querem observar, elas julgam como elas querem julgar, ou longe? Como é que foi isso? Como é que chega nessa... Então, durante o processo de querer falar disso, começo a pesquisa, né? Então vamos pesquisar, vamos ver isso é uma tese, né? Existe um crescimento de uma onda de intolerância e ódio no mundo. Existe mesmo? É verdade isso? A gente começou a pesquisar. E aí eu me deparei com um vídeo sobre um menino que está sendo linchado no meio de uma manifestação lá no Copacabana, que é acusado de ter roubado uma senhora. E o vídeo é horrendo.
por conta do ódio e um certo prazer das pessoas que estão em volta dele ali, querendo fazer justiça na hora, assim, justiçamento na hora, com as próprias mãos, um menino pequeno. Eu vi meu filho ali, assim, pensei, se fosse meu filho numa situação daquela, aquilo me chocou muito, mas mais chocante ainda eram os comentários no YouTube abaixo. E aí, tinha um vídeo na década de 70, 80, se não me engano, o Pablo Baião que lembrou disso durante a filmagem, a gente foi atrás desse vídeo. Eu não sei se você chegou a ver isso, que era o Pateta, o personagem do Pateta, um desenho animado, que era o Pateta, que ele era um cara super correto, saía de casa, tomava café, não sei o que, ele botava a roupinha dele, botava o terno, botava o chapéu, não sei o que, dava tchau pra mulher, dava tchau pro filhinho, não sei o que, na hora que ele entrava no carro, ele virava um monstro, assim, ele se transformava num monstro e saía todo agressivo, assim. Eu lembro desse? Lembro. Essa situação de você estar ali protegido no carro e aquela máquina, não sei o que, tornava ele ali uma outra figura, né? Isso acontece no trânsito, mas isso acontece muito na internet também. As pessoas se tratam bem, se tratam cordiais, mas na hora que está ali protegida atrás de uma tela, conseguem botar o ódio para fora de uma forma irresponsável e assustadora, que é muito forte. Então, a ideia não tinha, assim, foi uma opção de trazer o filme para uma contemporaneidade e não tem como não falar de uma onda de ódio sem citar as redes sociais, porque eu acho que a impressão que eu tenho é que tudo começa ali, ele se retroalimenta, né? Se eu chego aqui e sou grosso com você, é possível você me retornar com uma grosseria e a gente acaba saindo no tapa. Mas através da internet eu posso falar o que for, você nunca vai me atingir. Você pode falar também, mas e a gente parece que não tem limite. As agressões e o ódio parecem não ter limite. E isso está começando a extravasar, está começando a ir para a rua. E outras referências que a gente teve foi o que aconteceu com Chico Buarque na frente do restaurante. As pessoas se sentiram no direito de ir lá na frente do restaurante agredir o Chico Buarque por conta de um posicionamento político. Aí a Letícia Sabatella, que quase apanhou na rua, teve que ser escoltada. E isso se potencializa ainda mais quando são pessoas famosas, porque a gente parece que escolhe para justificar a frustração, né? As pessoas justificar a própria frustração de vida. É confortável achar defeitos e botar a culpa no famoso. Porque você fala assim, tá vendo? Não é. Ele é pior que eu. Essa pessoa que é tão famosa é pior que eu. Então, tudo isso a gente foi jogando para dentro do argumento e fazendo um caldeirão e tentando trabalhar com isso de forma a atingir esse roteiro que a gente viu ontem. Você levantou esse ponto, assim, citando, né, o Chico Buarque, a Letícia Sabatella, a questão da arte em si tem sido bem atacada e na abertura foi uma abertura intensa também nesse sentido. Você acha por que está acontecendo isso com a arte? E é interessante até, não sei se foi proposital, eu imagino que sim, não apenas no Bacurau, mas também no Nome Cordial, que algumas coisas vão remetendo à situação que a gente está vivendo de uma forma ou de outra aqui no nosso dia a dia, especialmente com a cultura no Brasil. Por que você acha que está acontecendo isso? O que está acontecendo e por que é importante o festival como esse de Gramado fazer uma abertura dessa, uma abertura e mostrar que cinema não é só ficção científica, não é só explosão, gente voando, é também falar sobre sociedade, política, religião, sobre os assuntos que fazem sentido. E de preferência de uma forma também com entretenimento, né? É possível falar de tudo isso sem ser chato, eu acho. Exatamente. Eu acho que a arte, uma das funções da arte, assim, se é que a arte precisa ter função, mas ela acaba exercendo isso, é fazer com que a gente consiga ter uma nova leitura da realidade. Assim. A realidade ela é dura, ela é cruel, ela é áspera, né? E a arte ela está aí pra gente conseguir suportá-la, digamos assim, conseguir suportar a realidade. E isso provoca senso crítico, isso provoca isso faz com que as pessoas pensem e sintam a realidade de uma forma transformadora. Isso vai ser sempre atacado por quem quer oprimir. O artista vai ser sempre o inimigo do opressor. É inevitável. Não é à toa que a arte e a educação está sendo tão atacada atualmente. Porque ela é uma resistência, ela naturalmente é uma resistência e uma ferramenta de resistência para todo esse plano de poder que está aí, que quer oprimir, que quer impor um modo de vida, que quer impor uma maneira de pensar, que quer dizer quem não pensa assim não deve existir, quem não age assim não deve existir, quem não gosta
do que a gente gosta, ou quem tem uma sexualidade diferente do que a gente imagina que seja o certo, não pode existir. Então, a arte faz com que as pessoas pensem, reflitam e vivam a sua liberdade. Então, o artista vai ser sempre questionado e perseguido nesses momentos obscuros, assim, né? Não é à toa que a gente fala de obscurantismo, porque é isso. Quando você tenta fechar os olhos, porque tá aí. Eu acho que o Homem Cordial acabou tendo uma... eu ia falar uma infeliz sintonia, não é isso. Infelizmente, ele está muito atual. Ele reflete muito. Aquela cena em que o policial, fazendo um pouco de spoiler, mas aquela cena em que o policial fica falando artista, né? E aí artista, e aí fica provocando, que ironia. Ali são colocados dois inimigos. A força do Estado, que é um policial, e um artista. Por que isso, né? Assim, quando a gente filmou isso, eu não imaginei que isso ia estar descaradamente assumido pelo Estado, pelo presidente. Eu não imaginei que o artista ia ser eleito inimigo oficialmente, assim como eles têm feito, atacando todas as políticas públicas de fomento à cultura. Então tem essa infeliz sintonia, digamos assim, porque eu queria que não tivesse tão óbvio assim atualmente, porque é muito absurdo que isso esteja acontecendo. E quando a gente filmou, a gente queria que fosse uma lente de aumento, assim, a gente queria forçar um pouquinho a barra, assim, para que as pessoas percebessem, isso acontece mesmo, será? Mas agora todo mundo vê aquela cena e fala, isso acontece mesmo, está acontecendo. Bom, assim, ampliando o escopo, né, pra gente finalizar, tá faltando empatia para as pessoas? O que está faltando? Porque, afinal de contas, quem é o homem cordial ou por que é o homem cordial? E isso tem a ver com a empatia ou a falta dela? Quem sou eu, assim, né, para fazer uma análise sociológica e dizer qual seria o caminho? Eu acho que o filme não propõe caminhos, né? O filme bota questionamentos. É o que você falou, você saiu do filme. O que eu achei, assim? Ele bota para pensar, e eu acho que... Mas não tem apontamentos de caminhos, assim. E eu acho que falta diálogo. A gente vai ter que aprender a dialogar e vai ter que aprender a conversar. Agora, isso não quer dizer que eu estou propondo uma tolerância com a intolerância, assim, sabe? Eu acho que com o fascismo e com a censura não tem diálogo. Não tem como negociar, né, com a opressão, assim, que se alguém diz índios não devem existir, negros não devem existir, gays não devem existir, não dá para negociar isso aí. Mas eu acho que a gente vai ter que conversar com nossos vizinhos, com nossos familiares, com as pessoas que estão empoderando esse discurso, porque eu acho que no fundo não é isso que elas querem. No fundo é fruto de muito medo. Tem uma cena do filme em que o Paulo Miklos está sendo atacado na frente de um restaurante, foram os caras que estão questionando o que ele fez, e ele fala assim, você tem medo, né? Eu achei essa fala genial, que é do Paulo, não é do roteiro. Ele fala assim, você tem medo, né? Você tem medo. É isso, é fruto do medo. O ódio é fruto do medo. Então a gente tem que entender de onde está vindo esse medo. É o medo... O Brasil cresceu nos últimos anos, teve uma pequena ascensão social, algumas pessoas saíram de uma situação de extrema miséria, melhoraram um pouquinho, outros saíram da classe pobre para a classe média. Foi uma ascensão minúscula, mas teve essa ascensão. O que aconteceu? É medo de perder isso? Começou a rolar um medo enorme de perder isso, e aí você quer matar aquele que... Não, eu fiz tantos esforços para comprar meu celular e o cara vai me roubar, tem que morrer um cara desse. É como se a gente precisasse ver, a gente estava falando disso ali agora, a impressão que eu tenho é que a gente precisava fazer uma grande, é uma catarse que a gente está vivendo, e a gente vai ter que fazer uma grande terapia nacional, assim, ou mundial, não sei, para depois superar isso, porque é mais profundo do que uma questão só de política pública e tal. Parece que a gente está tendo que expurgar isso, não sei, eu estou aqui filosofando, pensando alto contigo, mas eu não saberia apontar os caminhos. Pois é, nossa, é intenso, assim, quando vocês forem assistir o filme, acredite, é intenso. Iberê, obrigado mais uma vez. Pô, eu que agradeço. Super prazer ter você aqui, reencontrar, né? Apesar que a gente conversou tão rapidamente anos atrás, com filmes tão diferentes, né? É verdade, filmes tão diferentes. Cara, muito obrigado, parabéns pelo filme mais uma vez. Manda um recado pro pessoal do Cinepop, por favor, para os nossos amigos que estão aqui acompanhando a entrevista.
Bom, é um prazer estar aqui no Cine Papo de novo. A gente esteve conversando com o último Cine Drive-In, que foi meu primeiro longa. Espero voltar a falar do meu terceiro filme, que provavelmente vai ser um pouco mais leve e otimista, porque O Homem Cordial é porrada e eu espero que vocês vejam em breve no cinema. Uma porrada danada. Galera, muito obrigado. Aqui é o Cinepop no 47º edição do Festival de Cinema de Gramado. A gente continua aqui. Até mais. Valeu!